Nosso convidado para conversar com a gente, o doutor Fabrício Pozzocco. Ele é professor universitário e advogado especialista em direito de saúde. Ô, doutor, é fácil descobrir se você está assim num falso coletivo e reduza pela metade a mensalidade do plano de saúde aí, porque o pessoal oferece aí alguns milagres, né? Então, a gente tem que entender, na verdade, o que é primeiro esse falso coletivo, para as pessoas poderem entender o que a gente está falando. O falso coletivo é um termo que se refere à modalidade de plano de saúde que é comercializada como um plano coletivo, mas que na prática funciona de forma muito semelhante a um plano individual ou familiar. Esse plano falso coletivo, ele é feito geralmente através de uma pessoa jurídica, com o objetivo de beneficiar membros de uma família só. Então, o que acontece quando você vai fazer um plano de saúde e a pessoa lá diz assim, vai ser familiar ou PJ? E aí a pessoa geralmente responde, né? Qual é a diferença? A diferença é o preço. O familiar, ele é alto, é um valor mais alto, né? Que você pode colocar todos os membros da sua família. O coletivo, que é feito por pessoa jurídica, é um plano de valor menor no começo. E aí as pessoas acabam muitas vezes optando por esse plano. Mas se é mais barato, por que tem problema no falso coletivo? Porque na verdade, Edmilson, depois de 1 ano, esse plano vai receber os reajustes. E aí é que está a grande sacada favorável ao plano de saúde. O plano de saúde familiar, ele é regulamentado pela ANS. Então os valores corrigidos são aqueles valores da inflação que a agência reconhece. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, a média ficou em torno de 7 a 8% de correção. Já o plano falso coletivo, que a gente diz, né? Ele já não é reajustado pela ANS. Ele é reajustado muito além do valor da ANS, porque ele usa como base de cálculo de reajuste os serviços hospitalares, a inflação médica, o perfil do grupo, se você usa mais o plano, se você usa menos o plano e por aí vai. Nesse falso coletivo, que muitas vezes a gente começou pagando barato, a gente está falando de reajustes nos últimos 3 anos de uma média de 14% a 15%, praticamente o dobro. E aí, Edmilson, as pessoas acabam se vendo numa situação complicada, porque elas não conseguem resolver essa situação quando chega na época do aumento. O STJ lá em Brasília se mostrou muito sensível a essa situação. E aí, o Poder Judiciário passou a reconhecer que esses planos falsos coletivos não podem receber esse aumento como é feito fora dos padrões da ANS. Porque, na verdade, esse plano, ele não é coletivo, é sim um plano familiar. E acabou permitindo não somente a redução dos valores, aí colocando em quase 50% disso, como também a repatriação das diferenças que foram pagas indevidamente dos últimos 5 anos. Então, na verdade, essa questão ela é extremamente sensível porque toca no bolso do consumidor. E nada mais importante do que nesse próximo dia do consumidor, que é dia 15 agora, a gente poder levar uma boa notícia para todo mundo que tem esse problema do plano de saúde falso coletivo. Então é mais ou menos assim, só para ver se eu entendi, doutor. Quando você faz um plano familiar, você usa o seu CPF, né? Faz em cima do CPF do cidadão, ele coloca os filhos, a esposa, tudo mais ali nesse plano de saúde que eles cobram mais. Por quê? Vê se eu entendi direito. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor protege o CPF do cidadão, protege o cidadão e os planos de saúde tem ali, se deu 5 a inflação é 5 reajuste, se deu 6 é 6, se deu 3 é 3, se não deu nada é nada. Já o CNPJ não tem essa proteção do Código de Defesa do Consumidor, aí eles aproveitam, reajusta quanto você quer. E às vezes faz o cidadão, inclusive, abrir um MEI só para ter o CNPJ para
nesse enrola deles aí, fazer o cidadão fazer um plano com CNPJ. Fala pro cara, vai ficar muito barato, faz uma conta boba ali, ó, você vai pagar 60 do MEI, né? R$60 por mês do MEI, mas em compensação você vai economizar tanto aqui no plano de saúde, e é aí que o cidadão cai no golpe aí desse, como o senhor chama aí, de falso coletivo. Entendi bem ou não? É isso mesmo, Admilson. Num primeiro momento, parece muito mais vantajoso você fazer pelo CNPJ, porque o plano de saúde, naquele primeiro momento, fica mais barato. Para que você vai fazer no CPF do consumidor se ele é mais caro? Então a gente faz no CNPJ, abre a MEI e resolve isso aí. E no primeiro ano, realmente, ele é muito mais barato. Só que a partir do segundo ano, Admilson, o negócio muda de figura. E aí esse plano de saúde começa a ficar muito mais caro. E muitas vezes as pessoas têm até grande dificuldade para poder pagar. E olha o que é pior, Admilson, você foi muito cirúrgico aí na sua colocação, na sua ponderação. Quando isso acontece pelo CPF, tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então a operadora de plano de saúde não pode falar assim, amanhã eu vou cancelar esse negócio, né? Tem toda uma regra específica que a operadora do plano de saúde precisa atender. Quando a gente fala do falso coletivo, quando a gente fala, na verdade, desses planos que são feitos pelo CNPJ, se amanhã, para a operadora de plano de saúde, isso não for interessante, ela manda cancelar tudo. Ela acaba com o seu plano de saúde. E é o que acabou acontecendo muitas vezes aí nos últimos tempos. A gente tem várias notícias na imprensa de pessoas que tinham um plano de saúde num determinado grupo que foram desfeitos, ou simplesmente a operadora disse que não ia renovar os contratos assim que acabasse. Então é exatamente isso, Admilson. Para a operadora é um baita de um negócio quando os nossos ouvintes, consumidores, contratam o plano de saúde aí especificamente por CNPJ. Porém, é importante lembrar que essa contratação, em se tratando desses planos falsos coletivos, ou seja, aqueles planos que são somente feitos para a família, aquela situação toda através do CNPJ, isso pode ser resolvido na justiça, e existe essa facilidade pela própria decisões, né, da jurisprudência do STJ em reconhecer que as pessoas podem reduzir o valor do plano de saúde, bem como recuperar os valores que pagaram a mais. Para isso precisa ingressar na justiça? Precisa ingressar na justiça, não tem jeito, porque infelizmente a operadora de plano de saúde não reconhece isso. Ela diz que foi feito essa questão do plano coletivo por CNPJ, porque quem quis isso foi o próprio consumidor, tanto que ele abriu uma MEI, tanto que ele fez pelo CNPJ, e aí, na verdade, a operadora de plano de saúde não reconhece o falso coletivo. Aí não tem jeito, precisa procurar um advogado da sua confiança, precisa procurar o OAB da sua cidade, para que se possa ingressar na justiça. Ô doutor, e detalhe também, né? Não adianta você querer trocar de plano de saúde, que os planos não compram essa carência. Por exemplo, você tem no CNPJ querer ser familiar, que ninguém quer saber disso, né? Falar, não compro isso aí não vale nada, né? Exatamente. Então aí não vai ter, é muito mais difícil quando a gente fala de carência, é muito mais difícil quando a gente fala de portabilidade, e muitos dos planos não querem nem saber disso aí. Doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Fique à vontade. Eu acho que é importante aí, né, lembrar todo mundo que no dia 15 agora, né, é o Dia do Consumidor. Então é bem interessante que a gente leve essa notícia a todos os consumidores, e que se algum dos nossos ouvintes, que com certeza vão estar aí com esse problema do falso coletivo, procurem aí um profissional, seja especializado no assunto, para que você possa reaver os seus direitos. Então, para o Dia do Consumidor, no dia 15 agora, fica aí uma boa notícia para as pessoas poderem aí tomar tenência sobre os seus direitos e poderem exigi-los no Poder Judiciário. O PROCON podia comprar essa briga, né, doutor? É verdade, mas muitas vezes o PROCON não vai querer comprar a briga, Admilson, porque vai ter que ter, na verdade, uma ação coletiva contra os planos de saúde coletivos. E aí, eu não sei se o PROCON compraria uma briga dessa. Mas o Ministério Público pode comprar,
né, essa briga, que também pode ser interessante. Basta que os promotores, por exemplo, estejam ouvindo a gente hoje, né, na cidade, que com certeza eles vão estar pensando aí nesse caso em proteger os consumidores. Doutor Fabrício Pozzocco, professor universitário e advogado especialista em direito de saúde, ele falou ao jornalismo da cidade.